E aí, pessoal, tudo certo? Então, hoje a gente vai ver o nosso último vídeo, tá, de teoria sobre mecânica aplicada estática, que vai falar de momento de inércia em relação a eixos que estão inclinados, tá? Então, antes a gente viu, nesse último capítulo, vamos dizer assim, a gente viu momento de inércia de áreas que são áreas compostas, né, que a gente já conhece as figuras, momentos de inércias de áreas abaixo de gráfico, e todas elas eram em relação, né, aos eixos que a gente sempre conhece, né, aqueles eixos x e y, os eixos padrões, que é um na vertical e um na horizontal, como a gente sempre conheceu, né. É claro que os eixos coordenados são sempre a 90 graus, né, o que a gente vê aqui, mas nesse caso eles vão estar 90 graus entre si, né. Só que agora, nesse caso, em eixos inclinados, eles vão estar angulados, não vai estar mais, por exemplo, o eixo Y exatamente na vertical e o eixo X exatamente na horizontal. Então agora a gente vai ver como a gente calcula, tá, os momentos de inércia de áreas que estão inclinadas em relação aos eixos, onde os eixos estão inclinados, tá? Então é o último tópico que a gente vai ver de mecânica aplicada estática, mas não deixa de ser muito importante também. Então, como eu falei, de início a gente viu como calcular momentos de inércia, né, de áreas que estão sobre eixos orientados da forma como a gente viu, né, desde a escola a gente vê assim, né, que é o eixo XY que a gente conhece aqui como está na imagem, certo? E agora a gente vai ver como que a gente calcularia, tá, o momento de inércia na mesma área, só que em relação a eixos que estão inclinados aqui. Então, ó, percebam que a gente vai ter o ângulo V e o ângulo U, né, que estão a um determinado ângulo θ em relação ao eixo X e em relação ao eixo Y. Então ele está inclinado em relação aos eixos normais, né, aos eixos comuns que a gente já tinha antes. Então a gente faz todo um processo aqui, tá, de trigonometria e de reformulação, vamos dizer assim, usando vetores e todas essas distâncias aqui, ó, y cosseno, x seno, os ângulos. Então a gente faz todo um trabalho aqui, tá, trigonométrico e algébrico para chegar nesse resultado aqui, ó. Então, claro, eu não vou mostrar todo esse trabalho, tá, algébrico, todo esse trabalho de trigonometria, porque eu acho que talvez não seja tão importante para o estilo de estudo que a gente está fazendo aqui, né? Que é algo mais direto, mais focado em pegar a teoria e aplicar nos exercícios. Então, caso vocês queiram, né, ver isso aqui um pouco mais aprofundado, como é que a gente chega nesses resultados aqui, vocês podem, de repente, procurar no livro, eu aconselho o Hibbeler, que é sempre bem explicado e tem bem lá explicadinho o que acontece. Então, se vocês pegarem o livro, vocês vão perceber todos esses cálculos, ele explica lá como é que a gente faz para chegar nesses resultados, mas é só mais a fato de curiosidade mesmo, né? Que o que importa é a gente saber essas fórmulas aqui e como aplicá-las, né? Então, o interessante aqui que vocês notem, tá? É que todos esses cálculos em relação, a, por exemplo, ao momento de inércia em relação ao eixo U aqui, né? Que seria o eixo X inclinado, ele está todo em relação aos momentos de inércia originais, vamos dizer assim, né? Então aqui, ó, pode perceber, ó, que ele é ix mais y sobre 2, mais ix menos y sobre 2, cosseno de 2θ, menos ixy seno de 2θ. Então percebam que os termos deles são momento de inércia em relação ao x original, ao y original, e o produto de inércia, né, em relação a esses ângulos aqui. Então, tudo tem a ver com os ângulos originais, só que daí a gente faz um trabalho com eles até chegar nessa resposta aqui do IU, né? E esse θ, claro que é o ângulo no qual está inclinado, né? Então, além de descobrir também o momento de inércia, a gente pode também descobrir o produto de inércia em relação a esses eixos inclinados. Mas lembrando, a gente sempre vai partir, né, dos momentos de inércias dos eixos originais, vamos colocar assim, né, que são o yx que a gente conhece. Então a gente sempre calcula primeiro desses eixos, como a gente já fazia, e depois a gente usa essas fórmulas para achar, né, esses eixos aqui inclinados, né, em relação aos eixos inclinados. E por que a gente faz isso, né? Por que a gente usa essa ideia de eixos inclinados? A aplicação mais direta, né, disso é encontrar o que a gente chama de momentos principais de inércia. O que significa isso? São os momentos máximos ou mínimos. Então, assim,
Quando a gente usa aquela fórmula de inclinação, se a gente dá mais uma trabalhada nela ali, a gente consegue chegar num resultado que também é muito importante, tá? O que faz esse resultado? Ele nos diz, né, qual é o valor do momento de inércia máximo e do momento de inércia mínimo, tá? E esse valor vai existir um determinado ângulo, um determinado conjunto de eixos que estão inclinados, que vai nos gerar esses valores. Então, em um determinado ângulo, então vou voltar na imagem ali, ó. Então, supondo aqui, ó, se a gente, por exemplo, inclinasse isso aqui a, sei lá, 35 graus em relação ao eixo Y e 35 em relação ao eixo X, né, também. Se a gente tivesse 35 graus, então, supondo, nessa formulação, nessa orientação, a gente teria o momento de inércia máximo e o momento de inércia mínimo da área, tá? Então, sempre que a gente está a um determinado ângulo, que a gente fala que é o ângulo de inclinação, onde vai nos gerar o momento de inércia máximo e o momento de inércia mínimo, a gente fala que a gente está calculando, né, os momentos principais de inércia. E isso pode ser muito importante na hora que a gente está, por exemplo, fazendo um projeto ou a gente está analisando uma determinada estrutura ou também um determinado projeto, tá? É claro que isso varia muito, depende muito do projeto, depende muito da estrutura, mas pode existir casos que a gente precisa calcular qual vai ser o momento de inércia máximo, qual vai ser o momento de inércia mínimo, qual é a orientação, né, que a gente deve colocar para que ele seja máximo, por exemplo. Supondo que a gente quer fazer um projeto, né, a gente precisa, de repente, quando vocês estudarem, se vocês estudarem mecânica dos sólidos, que é um pouco mais avançado que mecânica aplicada 1, vocês vão perceber que a gente usa muito o momento de inércia para calcular tensões, né, para calcular tensões cisaliantes, tensões normais. Então, vocês vão usar isso. Então, por exemplo, caso a gente queira calcular qual vai ser, sei lá, uma tensão máxima lá de repente, então talvez, eu estou só supondo, a gente tenha que descobrir qual é o momento de inércia máximo, por exemplo, né? Então a gente usa essa fórmula para descobrir isso, tá? Claro, isso é só uma suposição, né? Depende muito do que a gente está fazendo, mas caso a gente precise calcular, agora a gente sabe como calcula. Então, isso é muito importante e pode ter uma aplicação importante lá no futuro, tá? Então, daí aqui, ó, são as fórmulas que ficam, né? Para calcular a orientação dos eixos que correspondem aos momentos principais de inércia, a gente aplica essa fórmula que diz que tangente de 2θ é essa fórmula aqui, né? Onde o IXY, o IX e o IY continuam sendo, tá? Os momentos de inércia em relação aos nossos eixos originais, vamos dizer assim, que são os nossos eixos X e Y, primeiros lá, né, os comuns que a gente sempre usou. Então a gente calcula tudo em relação àqueles eixos e depois aplica as fórmulas para descobrir os resultados que a gente precisa, tá? Então o que significa isso? A gente, fazendo essa forma, a gente consegue descobrir a tangente de 2θ. Se a gente aplica arco tangente disso, a gente vai ter o ângulo que seria o 2θ. Se a gente divide esse resultado por 2, a gente tem a orientação, tá, deste ângulo aqui, ó, que no caso é o ângulo θ, que vai nos gerar a inclinação dos eixos que vai corresponder aos momentos principais de inércia. Então aqui a gente descobre a inclinação. Se a gente quiser descobrir o valor do ângulo, do valor do momento de inércia máximo, do valor do momento de inércia mínimo, a gente usa essa segunda fórmula aqui, ó, tá? Que vai nos gerar, então, o momento de inércia máximo e o momento de inércia mínimo. Como é que funciona essa fórmula? De novo, a gente usa o IX e o Y e o IXY originais, né, vamos dizer assim de novo, que são dos eixos comuns, e daí a gente coloca na fórmula e vai descobrir, ó. Se aqui nesse ponto a gente usar, fazer esse cálculo, e daqui a gente somar os dois, ó, então somando a gente tem o máximo, tá? Então se a gente somar, a gente tem o máximo, e se a gente chegar aqui e diminuir, a gente vai ter o mínimo, tá? Então é bem didática essa fórmula, pode ver aqui em cima, tá? O máximo na parte de cima e o mínimo na parte de baixo. Então se a gente usar a parte de cima, que é o máximo, a gente vai ter se a gente usar a parte de cima, que é o mais, a gente vai ter o máximo, e usando a parte de baixo, que é o menos, a gente vai ter o mínimo, tá? Então, isso que é interessante. É só aplicar essa fórmula aqui, ao invés, se a gente somar, a gente tem o momento máximo, se a gente diminuir, a gente tem o momento mínimo de inércia, tá? E é isso, pessoal. Não tem mais muito o que falar, tá? Então, agora eu vou fazer esse exercício aqui. Na verdade, eu vou fazer no próximo vídeo, para não ficar tão longo esse, tá? Que daí é aplicando aquelas fórmulas ali, descobrindo aqui os momentos de inércia máximo, mínimo e também o ângulo de inclinação que vai gerar nesses momentos de inércia máximos e mínimos.
Então a gente vai aqui, eu já fiz esse trabalho aqui, né, de encontrar, eu não, na verdade, né, eu peguei lá do livro, de encontrar o x, o y e o xy desta área em relação aos eixos comuns aqui, né? Eu vou dar uma reforçada nesse desenho, que está um pouco fraco, né? Daí depois eu faço isso no próximo vídeo. Que é encontrar em relação aos eixos comuns, e daí agora é só aplicar aquelas fórmulas e encontrar o valor dos máximos, mínimos e também dos ângulos, tá? E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Se gostaram, peço que, por favor, deixem um like, se inscrevam no canal. E o outro vídeo já vai sair hoje, aqui um pouquinho mais tarde. Vocês já vão ter acesso a esse vídeo aqui do exemplo, tá? Então tá bom. Até mais. Valeu!